Olá, caro aluno. Então, a gente vai trazer agora a análise aqui do desenvolvimento dessa temática, tá? Do tema aqui, entre a saúde e o preconceito, o problema da obesidade no Brasil. Entre a saúde e o preconceito, o problema da obesidade no Brasil. Bem, a gente viu, né, aqui anteriormente a questão aqui da tese colocada na introdução. E agora a gente vai ver o que esse desenvolvimento vai trazer, tá? Desde o desenvolvimento da agricultura, no período da pré-história, e aí o aluno traz aqui uma alusão histórica muito bem pontuada, tá? Isso aqui está ok. O ser humano passou a ser mais sedentário, uma vez que não precisou mais buscar alimento. Ponto. Excelente aqui, porque ele pontuou já na segunda linha dessa introdução. Né? Segunda linha, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente verifica que esse argumento aqui tem 7 linhas. Esse argumento aqui, no mínimo, tem que ter 3 períodos, ok? Quiçá 4 períodos. Não é que tem que ter obrigatoriamente, é que colocando isso, o texto vai ficar de uma forma mais linear, mais leve, vai facilitar a correção do examinador, que é um ser humano. Ele vai estar lá com um montão de prova para corrigir. Pode dar o azar, né, dele estar cansado na hora, né? As provas são corrigidas por seres humanos, ainda não é por máquinas, mas um dia vai ser, tá? Por robôs. E pode ocorrer de ele passar batido, dele estar cansado e a formação dessa estrutura textual cansar a correção do examinador. Isso acontece, tá? Não é que ao aspecto da justeza, se está certo ele vai pontuar, não. Então, há uma forma melhor de você colocar. Há uma tonalidade, é como se fosse a tonalidade de voz de alguém dizendo para você fazer alguma coisa. Existem modos e modos desse pedido, tá? Então, existem modos e modos de você colocar essa escrita na sua redação. E um modo mais adequado que vai fazer com que o examinador olhe para o seu texto de modo mais adequado ao que ele quer é justamente isso. É a questão da segmentação em vários períodos. Então, vamos ver aqui. Tá? Continuando. Porém, a falta de exercício se tornou preocupante. Aqui, a construção, eu pontuei o seguinte. Você poderia ter colocado uma vírgula e a partícula passivadora para cá, tá? Para frente do tornou. A falta de exercício, porém, vírgula, a falta de exercício, vírgula, tornou-se preocupante, vírgula, pois a população está consumindo cada vez mais comidas, que aumentam o índice de gordura corporal. E aí continuou, que ao excesso gera problemas de saúde, como a arteriosclerose, que é a formação de placas. Então, veja bem, que ao excesso, que é a formação, tá? Então, existe uma formação aqui muito longa, tá certo? Existe uma formatação aqui muito longa e que a gente precisa, apesar de ter essa segmentaçãozinha bem aqui, a gente precisa fazer outra segmentação, tá? Então, a minha proposta aqui porém, a falta de exercício tornou-se preocupante, pois a população está consumindo cada vez mais comidas que aumentam o índice de gordura corporal. Ponto. Esse tipo de gordura gera problemas de saúde, como a arteriosclerose, vírgula, que é a formação de placas de gorduras nas artérias. Ponto. Sem essa conscientização médica, as pessoas se condicionam a crer que a obesidade é apenas uma questão de estética. E aí eu pontuaria o seguinte, sem essa conscientização médica, quando eu estou falando em essa, é que eu já trouxe um antecedente, ok? É que eu já trouxe um antecedente. Mas não está clara essa conscientização, ok? O examinador lá, a pessoa que vai corrigir, ele pode pensar que a conscientização médica é da conscientização da classe médica, ok? Eu entendi aqui, depois de algumas leituras, que é a conscientização de saúde do indivíduo. Né? Por exemplo, ele tem que se conscientizar que ele não pode comer mal, que a obesidade não é só um problema de estética, é um problema de saúde também. Mas eu precisei ler algumas vezes. Né? Se o examinador for ler uma vez só, ele não vai ter um entendimento claro. Tá? Então, utilize o princípio da clareza. Seja simples, direto ao ponto,
para que o examinador saiba justamente o que você está falando. Ele não tem tempo de interpretar, porque são muitas redações corrigidas por dia, tá? Então você tem que ser mais claro aqui nesse caso, tá bom? Nesse caso aqui a construção eu pontuo que não ficou muito adequada. E aí a gente continua com o segundo argumento, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com mais 7 linhas, tá? E a gente também tem que ter de 3 a 4 orações. Vamos ver aqui. Ainda que o filósofo Kant tenha afirmado que o belo é algo universal, excelente aqui porque eu estou trazendo uma alusão histórica como minha estratégia argumentativa. Tá? Não se pode atribuir um conceito de corpo bonito, já que todos possuem características próprias. Ponto. Entretanto, por causa do padrão de beleza vendido pela mídia, sendo hoje corpos magros e esbeltos, as pessoas acima do peso são sujeitas à intolerância estética corporal, chamada de gordofobia, que é a agente dos casos de problemas mentais, como depressão, por não aceitação de si mesmo. Veja bem, a partir do entretanto, a gente pode trazer aqui várias pausas para que esse texto fique melhor. Vamos tentar fazer aqui alguma delas, tá? Olha só, entretanto, por causa do padrão de beleza vendido pela mídia, ou seja, o que padrão de beleza é esse vendido pela mídia? Aí eu digo, ou seja, corpos magros e esbeltos, as pessoas acima do peso são sujeitas à intolerância estética corporal. Ponto. Né? E aqui faltou uma crase. São sujeitas à intolerância estética corporal. Professor, como é que eu sei que cabe crase? Troca a expressão que vem após a letra A, no caso, por uma palavra masculina. Tá certo? As pessoas acima do peso são sujeitas ao bullying. Então, se der ao, é porque cabe crase, que é o artigo, mais a vogal, né? Vai ficar ao bullying. Tá certo? Agora, se trouxer só o, né, sujeitas ou alguma coisa. Tá? Então, essa construção aqui são sujeitas à intolerância estética corporal. Ok? Ponto. E aí eu poderia trazer novamente. Tal intolerância, né, anota aí, também conhecida como gordofobia, é o agente causador de problemas mentais, como a depressão, pela não aceitação de si mesmo, por não aceitação de si mesmo, ok? Então, caberia essa construção aqui, tá? Qualquer coisa, volta o vídeo para pegar melhor aqui como seria a construção. Mas o fato é que, veja bem, o treinamento tem que ser no sentido de você segmentar o máximo possível esse parágrafo. Pode ter certeza disso. Principalmente quando tem essas 7 linhas, né? Eu pontuei aqui 7 linhas como um argumento. Você escreveu 6 de introdução, né? Tem 7 de um argumento e 7 do outro. Já vão 7 com 7, 14, com 6, 20. Já tem 20 linhas aqui. Então é necessário que essa formação argumentativa, esse parágrafo argumentativo, ele tendo 7 linhas, ele tem aí pelo menos 4 orações, 4 segmentos, 3 pontos dentro da construção dele. Tá? A formatação dele tem que ser essa. Se não for assim, o texto fica longo, você próprio pode se perder na construção da frase, e o examinador também vai ver que existe incoerência no que você está falando. Então, quando você segmenta adequadamente, ó, quanto mais você segmenta, né, adequadamente, né, quando você mais segmenta adequadamente, você minimiza problemas de coerência, ok? E você aumenta o teu grau de coesão. Por quê? Porque você vai ser obrigado ou obrigada a ter, após cada pausa, um elemento coesivo para fazer referência ao que antecedeu. Certo? Então, minhas observações são essas. A construção,
as estratégias argumentativas estão muito boas, mas a construção dos 2 parágrafos não ficaram tão adequados de acordo com a temática que foi pedida. Tudo bem? Então, essa foi a observação quanto ao desenvolvimento do tema, e no próximo vídeo a gente vai ver sobre a proposta de intervenção.